Então, essa aula começa a ser gravada agora, né? Depois que a gente termina, me parece que ela é salva automaticamente e vai ficar no drive lá da sala. Enfim, eu não sei se é no meu drive, eu tenho que compartilhar depois na sala. Vou verificar como é que funciona. Peço a compreensão de vocês, eu estou aprendendo ainda, me familiarizando com esse instrumento. Então, eu acho que a aula fica... Eu acho mais difícil, obviamente, né? A prática a gente não começa... Espera aí, só um minuto. Oi, Lucas, diz aí. Ô, Lucas, você pode falar aí, ô, Lucas, por favor? Bom dia, professor, tudo bem? Beleza, Lucas, tudo jóia. Tudo ótimo. Professor, é porque para alguns colegas, inclusive para a gente mesmo, é às vezes ruim. Eu não sou acostumado a acordar cedo, por exemplo, sou acostumado a acordar tarde e dormir tarde. É um pouco ruim assistir a aula do matutino. Tem gente que trabalha de manhã, o Zunin já deve ter avisado para você, né? Tem gente que está em teletrabalho de manhã, tem gente que trabalha fisicamente de manhã, porque só diminuiu o regime. E me parece que não é justo que tenha aula só no matutino, sendo que estamos matriculados no noturno, sabe? Não, Sendo que daria para fazer nos dois. Porque todos nós abrimos mão de algumas coisas nesse período, né? E temos que nos adequar e tudo mais. Então, não parece que é um método justo mesmo de aula. não, ô Lucas, mas assim, eu não, de hipótese alguma, eu restringi as aulas só ao turno da manhã, entendeu? Eu coloquei o link justamente para quem quiser do noturno poder assistir agora, de boa, sem problema nenhum. O que me parece, a funcionalidade desse sistema é porque a aula é gravada. Então, de certa forma, me pareceu que não haveria nenhum problema, vamos supor, eu fazer a aula de manhã, gravo, e aí, obviamente, quem quiser ver de novo, que já tiver visto de manhã, beleza, e quem quiser do noturno assistir também, beleza. Por outro lado, talvez, de fato, a questão de ser ao vivo, né, te dá uma possibilidade de fazer umas perguntas, que também, né, se tiver gravado, não daria para fazer na hora. Mas também sem problema, eu posso fazer ela de noite também, no mesmo horário, no outro horário. Agora, assim, como a aula, em tese, ela é a mesma, né, assim, na verdade, em princípio é a mesma, eu achei que talvez se pudesse gravar e depois disponibilizar, não teria prejuízo, mas vocês que mandam, entendeu? Eu estou sendo remunerado aqui pelo Estado para dar aula normal, continuo dando, não tem problema nenhum, não. Aí vocês que mandam. Se vocês falarem assim, não, professor, eu prefiro que seja ao vivo no nosso horário, tranquilo, estou aí para isso. Aí, assim, mas se você falar assim, não, se de gravar, nós vamos ver, vai dar certo, dá de boa, para mim. Acho que a questão é exatamente essa, porque a gravada a gente não consegue tirar dúvidas ao vivo e depois tirar dúvida. Talvez a pergunta não fique muito clara e aí você tem que esclarecer e às vezes esclarecer por texto, por exemplo, no próprio, na sala de aula do Google, não vai ficar tão claro assim e tudo mais. Então, eu vou conversar com o pessoal da sala para ver como eles preferem, se eles preferem que fique nessa metodologia de gravada ou se eles preferem que tenha a aula no horário comum que a gente teria, né, que é 19h10 até 20h50, 7h10 às 8h50, e eu te passo, pode ser, professor? Sem problema, tranquilo. Inclusive, assim, se até o pessoal do Matutino aí, que tá todo mundo ouvindo aí também, se vocês acharem assim, não, dá para fazer gravada, por mim, tanto faz. Se vocês preferirem horário normal, faço normal. Se vocês acharem, não, tá de boa, dá para poder fazer gravado, aí às vezes podemos eventualmente, uma segunda eu faço de manhã, outra eu faço à noite, ou também faço de manhã e de noite também, tá de boa. Perfeito. Beleza? Beleza. Vocês que mandem aí. Bom, então, vamos lá, a gente vai dar sequência, né, nas aulas. As primeiras aulas a gente fez uma revisão, as primeiras aulas presenciais, e aí hoje a gente começa a aula virtual, né, eu tinha testado já no 7º período, na sexta-feira, inclusive o Lucas e outros colegas aí, eu não sei se todos os professores estão dando aulas online no mesmo horário que seria do presencial. Se não for, e aí vocês tiverem também outra preferência,
né, enfim, em vez de ser segunda, 9 da noite, terça, 7, sei lá, aí a gente ajusta, né, tô tranquilo, lá na promotoria não está tendo audiência, embora tenha os processos que eu tenho manifestado, vou lá quase todo dia para poder manifestar nos processos de preso, mas estou à disposição aí para o que a gente conseguir se adaptar melhor nesse período. Beleza. Bom, eu comecei eu montei aquela apostila, né, que a gente já separou no primeiro semestre, no 7º período, né, eu estou atualizando a do 8º, tá certo? Mas, assim, para a aula de hoje, ela já tá tranquila para a gente já começar a trabalhar a questão da matéria atual. Vou tentar compartilhar a tela aqui, e aí vocês me digam, por favor, se está certinho, se vocês estão conseguindo ver aí a tela do Word com o início da matéria, correto? Tô sim. Assim, né? Beleza. Bom, eu disponibilizei para vocês ontem, né, um trecho do livro do Antônio Scarance Fernandes. Desde a semana passada eu já tinha passado o livro dele, a introdução do livro dele, que trata de processo penal constitucional, a evolução da dogmática processual da estrutura de material, direito processual, e a que tem uma visão, né, do futuro, né, a gente está em 2020, aquele livro é de 15 anos atrás, uma visão muito clara da tendência do processo penal, né, no Brasil, tendência do processo penal mundial. Então, eu deixei para vocês ontem, e aí eu não sei quem teve tempo de ler, e talvez realmente, como eu deixei mais no final do dia, muitos de vocês não tenham tido tempo de ler vocês estão me vendo aí embaixo, não? Sim, não? Professor, eu estou te vendo. Você pode dar um zoom no documento, que a letra está muito pequena na tela? Posso sim. Uhum. Obrigada. Melhor? Tá. Agora tá ótimo. Obrigada. Tá. Beleza. Bom, então ontem eu deixei para vocês mais um trecho do livro do Scarance que trata exatamente sobre as provas. Esse trecho de agora, ele vai trabalhar as provas em espécie, ele começa falando sobre provas testemunhais, e ele vai falar sobre outras provas, para ao final falar sobre a questão da inadmissibilidade de provas ilícitas. E que é uma ordem, né, digamos assim, diferente da que eu trabalho nas aulas. A gente começa falando sobre a questão dos princípios fundamentais relacionados às provas, daí porque voltamos para falar sobre presunção de inocência, e a gente introduziu a questão, né, da inadmissibilidade de provas ilícitas. Pois bem, conforme já foi dito desde o semestre passado, né, entre os princípios fundamentais do processo penal está, né, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Então, não são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios entre o texto do Scarance, né, o exercício do direito de defesa, é dizer, o exercício da ampla defesa, ele obviamente pressupõe o direito à produção de provas. Então, há um direito à produção de provas que é inerente ao próprio direito ao contraditório, é dizer, se o contraditório pressupõe o direito de informação e o direito de participação com poder de influência, você só consegue participar, podendo influenciar na decisão judicial, a partir do momento em que você consiga levar ao conhecimento do juiz elementos de provas que possam acolher ou não a sua pretensão.
Daí porque o direito à produção de prova, ele tem íntima conexão com o direito ao contraditório e também ao direito à ampla defesa. Todavia, o direito à prova não tem natureza absoluta, né? Então, é um mantra quase a ideia de que não existem direitos absolutos, né? Na medida em que todos os direitos devem coexistir com outros direitos fundamentais, e não é diferente quando estamos falando a respeito do direito à produção da prova. Por que, então, que a própria Constituição estabelece que não são admitidas no processo aquelas provas obtidas por meios ilícitos? É dizer, quais os fundamentos para se vedar a introdução no processo de elementos probatórios se o processo visa reconstruir um fato passado com a maior perfeição possível? É dizer, não se busca uma verdade real no processo, não se busca uma verdade daquele fato que se pretende julgar? Ora, se se busca essa verdade, deveríamos, portanto, admitir todo e qualquer meio de prova que nos leve a encontrar a verdade sobre aquele fato a ser julgado. É verdade isso? Não. Não por quê? Porque existem outros direitos e garantias fundamentais que devem coexistir com esse direito à produção da prova. Na medida em que você confere maior ou uma absoluta, né, e restrito direito à produção da prova, obviamente que você colocaria em xeque outros direitos e garantias fundamentais, muitos dos quais que se sobrepõem ao direito à prova quando colocados em conflito. Daí porque a Constituição estabelece que devemos... Oi, Tâmara, beleza? Tá me ouvindo? Então, daí porque, né, a Constituição ela determina que é inadmissível provas obtidas por meios ilícitos. Por quê? Ela visa preservar outros direitos. Exemplo, não é direito do cidadão a inviolabilidade do seu domicílio? Não é direito do cidadão a intimidade, né? Não é direito do cidadão a inviolabilidade das suas comunicações telefônicas? Então, para se preservar esses direitos fundamentais, o Estado impede que eles sejam violados sem observância estrita de regras claras estabelecidas no Código de Processo Penal e na própria Constituição da República. Com vistas a se preservar esses outros direitos e garantias fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio, dos sigilos das comunicações telefônicas, sigilo bancário, veda-se o uso de provas ilícitas no processo penal. A vedação de uso de provas ilícitas, ela também tem por objetivo dissuadir atividades abusivas por parte de autoridades estatais. É dizer, a partir do momento em que não são admissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos, você minimiza o risco de que autoridades estatais possam abusar das suas prerrogativas, violando direitos fundamentais com o objetivo de elucidar crimes. É dizer, se eu, promotor de justiça, sei que eu não posso fazer uso de uma interceptação telefônica clandestina, por qual razão eu faria esta interceptação clandestina, já que os resultados não poderão ser utilizados no processo? Então, a Constituição, ao prever a inadmissibilidade de provas ilícitas, ela visa preservar direitos e garantias fundamentais e impedir ou dissuadir que os órgãos investigatórios, os órgãos estatais, pratiquem atos abusivos. Pois bem, a Constituição e o Código de Processo Penal não diferenciam
provas ilícitas de provas ilegítimas. Essa diferenciação ela é feita em nível doutrinário. A prova ilícita seria aquela produzida com violação de uma norma de direito material, prevista seja na Constituição ou na legislação ordinária. Enquanto a prova ilegítima seria aquela produzida com violação à regra de direito processual. O artigo 203, por exemplo, dispõe que a testemunha fará sob palavra de honra. Né? Este dispositivo trata de uma regra de natureza processual. Né? Então, o compromisso da testemunha, né, caso não seja tomado por ocasião da audiência de instrução, ele implicará numa irregularidade processual, portanto, uma prova ilegítima, eventualmente, cuja consequência se difere daquela advinda da prova ilícita, estrito sensu. A prova ilícita, ela gera o direito de exclusão, é dizer, aquela prova obtida com violação de direito material, ela deve ser excluída do processo. Há uma presunção de prejuízo causado pela introdução de provas ilícitas nos processos criminais, provas obtidas com violação de direito material. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência encampa a tese de que a prova ilegítima, ou seja, aquela produzida com uma violação de regra de direito processual, ela não gera uma nulidade absoluta. Quer dizer, para se reconhecer a nulidade decorrente de uma prova ilegítima, é imprescindível que se demonstre o prejuízo causado pela irregularidade, pelo vício na sua produção. Provas ilegítimas, é dizer, algumas provas obtidas de maneira com violação a regras de direito processual, que serão classificadas como nulas de pleno direito por ter presumido o prejuízo. É o exemplo do artigo 479 do CPP. Vejam, o 479 ele dispõe sobre uma regra existente nos processos de tribunal do júri, segundo a qual, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Trata-se de uma regra de natureza processual, né, e não de direito material, mas que gera um prejuízo presumido para o réu na medida em que as decisões proferidas no âmbito do tribunal do júri não são fundamentadas. Os jurados, eles simplesmente votam sim ou não, sem que seja necessário motivar o porquê da sua decisão. Daí, temos que uma violação de regra processual relacionada a um procedimento no tribunal do júri tem, em quase todos os casos, o prejuízo presumido, visto que não é possível identificar se o julgador, é dizer, o jurado, foi ou não influenciado por aquele vício de ordem processual. Pois bem, como dito, quando se trata de violação de regra de direito material, a prova deve ser desentranhada dos autos. Então, o juiz, ao verificar que aquela prova foi obtida mediante violação de regra de direito processual e gera prejuízo, ou com violação de regra de direito material, e aí o prejuízo é presumido, ele deve declarar aquela prova inadmissível, determinando o seu desentranhamento dos autos. O desentranhamento dos autos consiste na retirada daqueles documentos dos autos. Então, o juiz dá uma decisão, ele intima as partes da sua decisão e determina ao escrivão que proceda ao desentranhamento daqueles documentos, certificando tudo nos autos. Beleza, se o juiz assim decidir, é cabível algum recurso contra essa decisão? Bom,
E qual o momento o juiz deve decidir quanto à admissibilidade ou não da prova? Pois bem, com relação ao momento, tem-se que o juiz deve decidir sobre a admissibilidade ou não no primeiro momento em que tiver contato com aquela prova. Isso porque, quanto mais tempo esta prova, que posteriormente, né, foi identificada como inadmissível, fique nos autos, maior pode ser o prejuízo, contaminando outras provas, gerando as chamadas provas ilícitas por derivação. Portanto, tão logo tome conhecimento da juntada de uma prova, seja ela ilícita ou ilegítima, o juiz deve decidir pela sua exclusão ou não do processo, permitindo que as partes se contraponham ao deciso mediante a apresentação de recurso em sentido estrito, conforme previsto no artigo 581, inciso 13, do Código de Processo Penal. Por outro lado, se o juiz deixar para excluir uma prova apenas na sentença, não caberá recurso em sentido estrito. Aí a parte recorrente deve abrir um tópico para tratar da decisão judicial a respeito da licitude ou não da prova. Certo? Bom, quando que essa prova, tida por ilícita, não será destruída? Quer dizer, em todos os casos, quando verificado o prejuízo, ela será retirada do processo, mas nem todos os casos implicará na destruição da prova. É dizer, às vezes ela vai ser simplesmente retirada do processo e restituída a quem de direito. Então, eventualmente, pode ser que se trate de um objeto lícito e pertença a um terceiro, né? Vamos supor que você acusado injustamente de um crime, encontra uma carta endereçada a um vizinho, né? Essa carta, o sujeito admite a prática do crime, mas existem ainda diversas outras informações na carta de caráter pessoal e afetivo, ou seja, a carta é um objeto lícito, pertencente a um terceiro, né? Ela sendo ilícita, né, enfim, óbvio que a gente vai falar aí sobre a admissibilidade de prova ilícita em favor do réu, né? Mas ela sendo ilícita, e suponhamos que isso fosse em favor da acusação, mas se consistente num objeto lícito, ela vai ser só retirada do processo, mas ela vai ser devolvida a quem de direito. E por outro lado, se esta prova ilícita constituir corpo de delito de outro crime, o que é corpo de delito? Corpo de delito, né, são todos os elementos, os dados sensoriais que comprovam a prática de um crime. Eventualmente, ela não pode ser destruída porque ela pode ser necessária para instruir outro processo criminal relacionado a este fato, né, este delito, né, a que se refere. Pois bem, então, via de regra, a prova vai ser desentranhada do processo e destruída, mas há hipóteses em que ela vai ser apenas retirada do processo e entregue ou a um terceiro, ou, eventualmente, ela vai servir para instruir um outro processo criminal. Beleza. O juiz, então, tomou conhecimento de uma prova ilícita e ele resolveu desentranhá-la. Vejam, senhores, imaginemos uma seguinte situação. O juiz toma conhecimento de uma interceptação telefônica na qual Jaqueline admite a prática de um crime. E essa interceptação é ilícita. É determinada a exclusão dessa interceptação. E o juiz já teve conhecimento de que a própria Jaqueline admitiu a prática do crime naquela interceptação posteriormente considerada ilícita. Vocês concordam que é bem provável que o juiz faça todos os seus esforços, né, cognitivos para fundamentar uma decisão condenando a Jaqueline na medida em que ele sabe que foi ela a autora do delito? Então, surge o seguinte questionamento: como não deixar que essa prova ilícita influencie na decisão judicial
como fazer com que o juiz que tomou conhecimento de uma prova ilícita não se influencie, não se deixe influenciar por ela, né? Obviamente que o juiz, de maneira alguma, poderá fundamentar a sua decisão na sentença fazendo uso do que foi extraído daquela prova ilícita. Ele teria, então, que encontrar outros argumentos para justificar a condenação. Mas você sabe muito bem que é muito fácil eu dizer que determinada testemunha falou que foi a Jaqueline a autora do crime e dar maior crédito àquele testemunho, justamente porque eu sei que a Jaqueline admitiu a prática do crime naquela interceptação telefônica, quando eu poderia retirar o crédito dessa mesma testemunha e falar, não, o testemunho dela não foi tão convincente, se eu não soubesse que, de fato, né, a Jaqueline tinha confessado aquele delito. Então, introduziram no CPP um parágrafo 4º, lá em 2008, que foi vetado pelo então presidente da República, sob o argumento de que ele poderia ser utilizado pelas partes de maneira fraudulenta. É dizer, você, interessado na exclusão daquele juiz, fazia a introdução de uma prova ilícita no processo, com vistas a que ele fosse afastado da jurisdição. Esse artigo foi vetado justamente pela compreensão de que permitiria às partes escolher o juízo e, portanto, afetar o juiz natural. Ele deve ter arrependido, né, professor? Boa colocação, né? Agora, o que acontece? Agora, em 2019, houve a reintrodução desse dispositivo que anteriormente havia sido vetado, né? Então, foi reproduzido ipsis literis agora no parágrafo 5º. Então, a Lei 13.694, o pacote anticrime, né, ele introduziu o parágrafo 5º que dispõe: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Vejam só, o objetivo desse dispositivo, portanto, é evitar que o juiz que tenha contato com a prova ilícita venha a julgar o caso sem a imparcialidade e isenção de ânimo. Mas a doutrina faz algumas críticas. Primeiro, aquela já feita anteriormente com relação à possibilidade de exclusão do juiz natural. Agora, outras críticas, e aí um pouco relacionadas à própria redação do dispositivo. O que pode se entender por uma prova declarada inadmissível? Prova inadmissível seria prova ilícita, stricto sensu, e a prova ilegítima? A prova inadmissível seria, eventualmente, uma prova juntada apenas com uma violação de uma formalidade? É dizer, né, a prova declarada inadmissível, né, que o juiz tiver, né, o juiz que conhecer do conteúdo da prova, ele pode simplesmente ter contato com essa prova, a prova foi só juntada no processo, ou ele precisa de ter efetivamente emitido um juízo de valor sobre ela, ou basta um simples contato com essa prova. Então, me parece que a expressão prova declarada inadmissível, ela, em virtude da sua vagueza, né, ela acaba colocando em risco a segurança jurídica, né, e até fere mesmo o princípio da legalidade, na medida em que ela permitirá decisões absolutamente casuísticas quanto à admissibilidade ou não da continuidade do juiz naquele processo. Então, suponhamos, né, que a gente sabe como é que tem funcionado o processo penal brasileiro, e aí chega numa decisão de segundo grau e desembargadores simplesmente falam assim, não, o juiz que vou anular o processo porque tal prova, né, eu estou entendendo que ela era inadmissível e o juiz teve contato com ela. Então, o legislador poderia ou deveria ter sido mais claro na terminologia utilizada. Além disso, tem a questão da conciliação entre o princípio do juiz, enfim, de certa forma, você pode acabar escolhendo o juiz que
para proferir a sua sentença, quando você introduz de maneira voluntária, né, dolosa, uma prova que se sabe inadmissível. Né? Suponhamos que você simplesmente junte extemporaneamente determinado documento, e aí eu digo extemporaneamente porque poderia ser um documento já antigo, que você já tivesse conhecimento dele, simplesmente com o objetivo de afastar aquele juiz do processo, violando, então, as regras do juiz natural. Fato é, pessoal, que esta regra do parágrafo 5º, incluída pela Lei 13.964, né, o pacote anticrime, ela está suspensa, tá certo? Em virtude de medida cautelar deferida pelo Dias Toffoli, inicialmente, e posteriormente mantida pelo ministro Luiz Fux, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade 6298 e 6299. Tá? Então, essas medidas cautelares, essas ações declaratórias de inconstitucionalidade foram as responsáveis por afastar a eficácia, seja do juiz de garantia, sejam das regras de arquivamento de inquérito policial, e também o parágrafo 5º do artigo 157. Permanece suspensa a sua eficácia em virtude da decisão nessas cautelares. Portanto, foi dito aqui que o juiz deve decidir sobre a admissibilidade ou não de provas o quanto antes, sob o risco de permitir que esta prova contamine outras. Né? Então, a prova ilícita, ela pode acabar contaminando outras provas que sejam produzidas em momento posterior e de maneira lícita. Então, a prova ilícita por derivação, da qual decorre a teoria dos frutos da árvore envenenada, o Fruits of the Poisonous Tree, consiste nos meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em um momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a eles transmite em virtude do nexo causal. A prova ilícita por derivação, ela está positivada, né, ou seja, a inadmissibilidade da prova ilícita derivada, né, da prova derivada da ilícita, ela está positivada no parágrafo 1º do artigo 157, que dispõe: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, o parágrafo 1º, ele trata da teoria dos frutos da árvore envenenada, prova ilícita por derivação, afirmando que, se houver nexo de causalidade entre uma prova produzida posteriormente, ainda que de maneira lícita, com uma anterior ilícita, esta ou aquela, né, produzida posteriormente, deve ser também considerada ilícita por derivação. O STF já aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada diversas vezes. Eis aí um exemplo de um julgado de 2009, né, que justamente vem concretizar a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada no ordenamento jurídico brasileiro. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela tem origem no direito norte-americano, certo? Assim como outras teorias relacionadas às provas, entre as quais a teoria da fonte independente. A teoria da fonte independente tem seu precedente no caso Bynum versus US, de 1960, vejam só. Professor, para mim a tela compartilhada sumiu. Ou você saiu o arquivo? Voltou? Ainda não. Peraí, então deixa eu tentar. Agora foi? Agora foi, voltou. Beleza, quem é? Só porque eu não reconheci sua voz? Ah, Larissa, beleza. Isso. Beleza, Larissa. Bom, então é o seguinte, né, se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve legitimamente
novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com essa não mantendo vínculo causal, tais dados probatórios são admissíveis, porque não contaminados pela ilicitude originária. Vejam só, a fonte independente, a teoria da fonte independente, ela está prevista na segunda parte do parágrafo 1º, que dispõe ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, tá certo? Quando você for ler o parágrafo 2º do artigo 157, você vai ler o seguinte: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Veja só que o legislador, apesar de dizer que considera-se, apesar de mencionar a fonte independente no parágrafo 1º, ele no parágrafo 2º vem dizer que considera-se fonte independente aquela prova obtida por si só, próprios da investigação, que seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. O parágrafo 2º, na verdade, ele não trata da teoria da fonte independente, mas sim da teoria da descoberta inevitável, tá certo? Então, o legislador, ele se equivocou quando disse que considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Pois bem, o exemplo que a gente pode dar relacionado a esses episódios são vários, né? Assim, eu acho que eu até já devo ter comentado em sala de aula a respeito da possibilidade de que o investigador tenha acesso a uma informação bancária de maneira ilícita e ele convide o suspeito para ser ouvido, notifique para ser ouvido, e nessa conversa o investigador ou autoridade, né, policial, né, demonstra para o suspeito que tem conhecimento de determinada transação bancária. E aí o suspeito, vendo que não teria alternativa se não confessar a prática do crime, já que lhe foi revelado a movimentação bancária, né, suspeita, ele confessa. Veja que essa confissão, ela foi derivada daquela descoberta da transação bancária feita de maneira ilícita, certo? Então, essa prova seria ilícita por derivação. Por outro lado, suponhamos que esse investigador que teve acesso à fonte ilícita, tá certo? Ao dado bancário ilícito, ele não sabia que havia uma investigação paralela na qual o delegado pediu ao juiz a quebra do sigilo bancário e obteve aquela mesma movimentação bancária de maneira lícita, tá certo? Então vejam que esta investigação paralela, ela é independente daquela original, quer dizer, daquela feita com base no conhecimento ilícito, porque o investigador tinha acesso ao gerente da conta bancária, e aí você tem, então, a possibilidade de uso, ou seja, você vai ter a possibilidade de aproveitamento daquela confissão, porque demonstrado que havia a interceptação, a quebra do sigilo bancário em uma investigação independente, certo? Então, é possível fazer essa confissão. Essa confissão não seria ilícita, porque demonstrado que havia uma fonte independente que buscou aquela quebra de sigilo bancário. Por sua vez, o parágrafo 2º, que trata da descoberta inevitável, ele também tem precedente no direito norte-americano. Apesar de bastante crítica na doutrina nacional por ausência, né, de limites, né, objetivos, essa teoria dispõe que
Se restar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer forma, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida. Ela surge no julgado norte-americano, Williams versus Williams II, e, segundo me consta, o que teria acontecido, né, para a Suprema Corte Americana entender pela licitude desta descoberta? Seria basicamente a hipótese em que o sujeito teria sido, né, me parece, torturado ou pressionado. Oi? Oi, oi. Alô? Tudo bem aí? Alô? Ah, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Nesse julgado aqui, no direito norte-americano, o que aconteceu? Um homicídio, né? Então, estavam procurando pelo cadáver. E aí me parece que houve uma tortura ou obteve de uma fonte ilícita a informação do local onde o cadáver estava. Só que a polícia já estava procurando pelo cadáver naquela mesma região. E então a Suprema Corte entendeu que, inevitavelmente, o cadáver seria descoberto. Esta teoria da descoberta inevitável, ela é criticada na doutrina, porque boa parte da doutrina sustenta que ela amplia e muito a possibilidade de admissão de provas ilícitas e trabalha num plano hipotético. Vamos supor a seguinte situação. Vocês são, deixa eu abrir aqui para a gente poder. Suponhamos aí, Betânia e Bianca, né, estão praticando crimes, né, comércio de droga. Vamos colocar aí o crime que mais a gente vê, mais tem flagrante aqui na nossa comarca. E aí as duas são apreendidas dentro de um carro, e nisso o policial militar obriga que Betânia e Bianca forneçam a senha do celular para que eles possam fazer uma pesquisa nas conversas de WhatsApp, e naquela pesquisa eles encontram diálogos de Betânia e Bianca negociando diversos tipos de drogas. Essa prova, ela é ilícita, né, porque uma interceptação de conversas telefônicas obtidas sem autorização judicial, certo? Eles obrigaram vocês a fornecer a senha. Então, é uma prova ilícita. Nessas conversas, Betânia e Bianca informam que havia bastante droga dentro da casa da Camila. A polícia, então, se dirige até a casa da Camila e lá encontra uma certa quantidade de cocaína, que era destinada ao comércio. Vejam só, são conduzidos para a delegacia Bianca, Betânia e Camila. A droga foi encontrada na casa da Camila. Só que os policiais só chegaram até a casa da Camila porque viram uma conversa telefônica no telefone da Betânia e da Bianca. Logo, temos então uma prova ilícita, ou seja, uma entrada num domicílio que foi, em tese, lícita, se você for analisar ela dissociada do conhecimento dos dados existentes no telefone, porque já que se admite a entrada em domicílio por ocasião do flagrante, a entrada no domicílio da Camila, onde havia droga, ela é lícita. Só que você tem esta entrada posterior lícita derivada, ou seja, há um nexo causal com a obtenção dos dados do telefone da Betânia e da Bianca, obtidos sem autorização judicial. Só que o Ministério Público poderia, então, argumentar o seguinte: peraí, a Bianca e a Camila foram presas numa situação de flagrância. Bianca e Camila estavam dentro de um carro e tinham uma pequena quantidade de drogas lá. Inevitavelmente, os celulares dela seriam apreendidos e, inevitavelmente, eles seriam submetidos à perícia, que iria encontrar a droga, aliás, que iria encontrar a conversa
com a Camila, informando que havia droga na casa da Camila. Então, tem-se aí a aplicação da teoria da descoberta inevitável. Correto isso, pessoal? O que vocês acham? Correto isso? É dizer, seria mesmo inevitável a descoberta dessa droga na casa da Camila? Seria mesmo inevitável a perícia nos celulares da Bethânia e da Bianca? Ou mais que isso, será que a perícia feita nos celulares da Bethânia e da Bianca, de fato, iriam encontrar esta conversa no celular da Camila? Acho um pouco forçado, né? Não é? Quem que tá falando? Só porque eu não... Larissa? Larissa. Né? Você viu que a Érica manifestou, não, seria possível. A Érica tá lá na delegacia agora, né? Talvez esteja pegando um caso similar a esse aí, né, Érica? Nesse exato momento aí. Ó. Acontece. O Guilherme disse que saiu um minutinho, desculpa. Não, beleza, acontece. Né? Mas o que acontece, ô Bianca, né, e Camila? Realmente, você não pode fazer uso dessa teoria da descoberta inevitável de uma maneira tão ampla, né, sem limites, sobre o risco de se falar que qualquer investigação, né, como a nossa polícia é muito boa, muito eficiente, a gente acabaria descobrindo aqueles fatos. Né? Então, de fato, me parece que nesse caso não seria correto fazer uso, né, da teoria da descoberta inevitável. Por quê? Ora, né, eu que trabalho na promotoria criminal, e aí deixa eu ver se o Luiz Gustavo ainda está aqui assistindo a aula, né? Luiz não me deixa mentir, né? Quantas vezes, Luiz, as perícias voltam inconclusivas dos celulares? Várias, né? Então, várias vezes, os laudos nos mostram o seguinte, Ednei também, acho que está assistindo a aula, Ednei também já deve ter visto isso. O laudo fala o seguinte, não foi possível encontrar nenhuma conversa de interesse. Né? Então, se você, né, chegar àquela conclusão, né, de que, ora, o sujeito foi preso com droga, ele estava com o celular, inevitavelmente o juiz iria autorizar a quebra de sigilo telefônico dele. Inevitavelmente, eu ia encontrar tudo que estava descoberto naquele telefone, nós voltaremos àquele momento anterior que incentiva a polícia a, no momento de qualquer abordagem, pegar o telefone das pessoas e sair fuçando para quem que ela ligou, com quem que ela ligou, etc. Né? A gente já falou muito sobre as práticas policiais aqui no Brasil, em geral, e os flagrantes, né, que a gente recebe lá na promotoria criminal, né, e aí eu vou dizer da minha promotoria, mas eu posso dizer que Ednei está aí para poder nos informar se acontece também lá na promotoria criminal que ele trabalha. Acontece com certa frequência, Érica está aí também, né, acontece com certa frequência do policial dizer o seguinte, no momento da abordagem, né, a gente pediu para o suspeito, né, o telefone dele tocava, nós pedimos para ele atender o telefone. Né, e ele livremente atende o telefone e fala assim, e aí era alguém dizendo, e aí, cadê, onde é que você está com a droga? Pode vir trazer para mim aqui no endereço tal. Né? É lícito esse tipo de atitude? Né? Ou seja, né, você tem aí, então, uma possibilidade de fazer uso da teoria da descoberta inevitável, considerando que esse celular seria apreendido, que a perícia seria feita? Então, é daí que surge, né, o entendimento, né, crítico a esta possibilidade, né, de admissibilidade da teoria da descoberta inevitável de uma maneira tão ampla. Né? Então, alguns doutrinadores, como Denilson Feitosa, Andrei Borges Mendonça, eles argumentam que sim, tudo bem, a descoberta é inevitável, ela pode até ser admitida no nosso ordenamento jurídico, desde que a sua aplicação se dê de maneira fundamentada em dados concretos e objetivos de que a descoberta seria mesmo inevitável. Vejam só, não basta você argumentar que fatalmente a polícia iria encontrar aquela prova mediante uma quebra do sigilo telefônico, uma perícia no telefone, por exemplo. Não basta você alegar
que a polícia já iria fazer uma busca pelo corpo em determinado local. Vocês devem se lembrar do caso do goleiro Bruno, né? O corpo até hoje não foi encontrado. Quantas vezes foi feita, quantas buscas foram realizadas para poder encontrar o corpo e nada? E aí você poderia eventualmente argumentar que, não, né, assim, fatalmente teria sido feita a busca no endereço tal e encontrou. Daí se justifica, por exemplo, uma interceptação clandestina na cela do goleiro Bruno, uma conversa com o seu advogado, né? Porque, não, já iria fazer a busca em tal lugar onde foi encontrado. Bom, vejam esse julgado em que o STJ admitiu a utilização da teoria da descoberta inevitável. A inviolabilidade dos sigilos é a regra e a quebra a exceção. Sendo exceção, deve-se observar que a motivação para a quebra do sigilo seja de tal ordem necessária que encontre apoio no princípio da proporcionalidade, sob pena de se considerarem ilícitas as provas decorrentes dessa violação. Assim, a par da regra da liberdade dos meios de prova, excetua-se a utilização daquelas obtidas por meios ilegais, conforme dispõe o inciso 56 do artigo 5º da Constituição Federal, inserindo-se, nesse contexto, as oriundas da quebra de sigilo sem autorização judicial devidamente motivada. Entretanto, no caso, há que se fazer duas considerações essenciais que afastam, por completo, a proteção que ora é requerida por meio de reconhecimento de nulidade absoluta do feito. A primeira diz respeito à própria essência dessa nulidade, que, em tese, ter-se-ia originado com a publicidade dada pelo banco ao sobrinho da vítima, que também era seu herdeiro. Tratou-se toda a operação bancária de um golpe efetivado por meio de um engodo. Titularidade solidária que detinha uma das pacientes e que agora é reclamada para efeitos de autorização legal, decorreu de ilícito efetivado contra a vítima. Pretende-se, na verdade, obter benefício com a própria prática criminosa, impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza. A segunda consideração, não menos importante, é que o extrato ou documento de transferência foi obtido por herdeiro da vítima, circunstância que ocorreria de qualquer maneira após a sua habilitação em inventário, a ensejar, da mesma maneira, o desenrolar do processo tal qual como ocorreu na espécie, acolhimento da teoria da descoberta inevitável. A prova seria necessariamente descoberta por outros meios legais. No caso, repita-se, o sobrinho da vítima, na condição de herdeiro, teria inarredavelmente, após a habilitação no inventário, o conhecimento das movimentações financeiras e, certamente, saberia do desfalque que a vítima havia sofrido. Ou seja, a descoberta era inevitável. Veja só, nesse caso que o STJ admitiu a aplicação da teoria da descoberta inevitável, dois sobrinhos herdeiros do decujus, né? Um dos sobrinhos mantinha uma titularidade, uma conta conjunta com o tio. E esse sobrinho, que tinha a conta conjunta, começou a fazer saques em seu favor. Então, o tio rico, tio Patinhas, né, tinha a conta sobrinha com conta conjunta com um dos sobrinhos, Luizinho. Luizinho começou a fazer saque, Tio Patinhas faleceu. O gerente do banco era amigo do Huguinho e virou e falou assim, ô Huguinho, seu primo está fazendo saque na conta do seu tio. Olha esse extrato aqui. E aí, o sobrinho lesado procurou a polícia, porque o gerente do banco lhe tinha fornecido aquelas transações bancárias. E aí, o sobrinho, que estava surrupiando o dinheiro do tio, alegou, peraí, essa prova é ilícita, porque ele obteve a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, por meio de ser conhecido do gerente. Né? E aí, o sobrinho lesado, né, o herdeiro, né, que viu o seu primo subtrair o dinheiro do tio, falou, peraí, eu sou herdeiro
Então, eu teria acesso a esse extrato bancário necessariamente com o falecimento do meu tio, de maneira que seria inevitável a descoberta do desfalque. Então, esse foi o entendimento acolhido pela STJ, né, pela possibilidade pela constitucionalidade da teoria da descoberta inevitável. Vejam que é preciso fundamentar em dados concretos e objetivos relacionados a essa descoberta. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, Paulo Ramon. Claro. No caso, por exemplo, o senhor deu o exemplo, explicou essa situação e deu o exemplo do policial usando o celular e descobrindo a informação. Vamos supor que eu seja um técnico de informática, por exemplo. Aí eu vou consertar o celular de alguém e verifico a informação lá que essa pessoa cometeu um crime. Se eu passar essa informação para a polícia, não pode ter um inquérito com base nessa informação que eu dei, que eu visualizei? Não, essa informação é ilícita. Ela é uma prova ilícita. Então, se você fornece o seu telefone, eu levo meu telefone para consertar, o técnico vai lá e descobre que eu estou cometendo um crime, e ele transmite isso para a polícia, a partir de uma busca no meu celular, essa prova é ilícita. Ele quebra um sigilo do meu telefone, ilicitamente transmite para a polícia, e aí a polícia, essa prova é ilícita, tá certo? Mas não pode... Foi isso mesmo que você quis perguntar? Mas ele não pode utilizar isso nem assim para iniciar um inquérito, alguma coisa assim, aí ele busca outras informações que possam corroborar com o crime ou não? Não. Ele não pode nem... Assim, se isso for utilizado para fundamentar o início da investigação, toda a investigação vai estar maculada pela ilicitude originária. E aí a gente vai ter a necessidade de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Beleza, entendi. Que possa parecer, eu já tive a oportunidade de presenciar a conversa no sentido seguinte, que quando a polícia fizer a abordagem de determinadas pessoas suspeitas e olhar o celular, que ela não conste no histórico de ocorrência. Justamente por quê? Porque se constar, vai caracterizar a ilicitude. Por que eu estou falando que eu tive o dissabor disso? Porque, na verdade, a polícia não pode fazer isso. Ela pode apreender o celular. Beleza, apreende o celular e pede ao juiz a autorização. Mas ela não pode sair, pegou o celular, mexeu no celular, falou, olha, encontrei isso aqui, não vão registrar na ocorrência, não, porque se registrar na ocorrência vai ficar caracterizada a ilicitude da prova. Tá me entendendo? Entendi, sim. Entendi, Oi? sim, obrigado. Tá certo? Tá. Bom, o exemplo aí do sobrinho ficou muito claro, né, sobre, de fato, como é que é? Só uma observação, o Guinho, Zezinho e Luizinho são irmãos. Beleza, então eram, em vez de primos, né, os dois irmãos, um irmão estava subtraindo dinheiro do tio, tá certo? Em prejuízo do irmão. Acontece também, não é isso, Samuel? Né? Bom, vamos voltar aqui para a tela aqui. Então, eis aí, ó, pessoal, o julgado do STJ, tá certo? Quem quiser dar uma lida no julgado, né, nos votos, vale a pena, vale a leitura para poder compreender melhor o entendimento sobre a aplicação da teoria da descoberta inevitável. Tá? Inclusive, nesses casos envolvendo tráfico de drogas, às vezes é até comum fazer uso desse de teoria justamente, né, na vocês, como se a apreensão e o encontro das mensagens fosse inevitável. Tá? Bom, temos ainda a teoria do encontro fortuito de provas. O encontro fortuito de provas, ele consiste no encontro de provas
de maneira surpresa. É dizer, você está procurando determinada prova de determinado crime e encontra outra prova de outro crime, né? Então, você está procurando A e encontra prova de B. A teoria do encontro fortuito de provas, ela é utilizada nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a determinado delito, a autoridade policial casualmente encontra provas relacionadas a outra infração ou a outros investigados que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação. Nesses casos, a validade da prova está condicionada à forma como foi realizada a diligência. Se houve desvio de finalidade, abuso de autoridade, a prova não deve ser considerada válida. Se o encontro da prova foi casual, fortuito, a prova é válida. A teoria do encontro fortuito de provas, ela é também chamada de teoria da serendipidade. Serendipity vem do direito norte-americano, né? Que fala que é a lei de interceptações telefônicas. Ela dispõe que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. É dizer, você para investigar crimes punidos com detenção. Você só pode interceptar telefone para investigar crime punido com reclusão. Todavia, se você inicia uma investigação criminal com interceptação telefônica, com a suspeita da prática de um crime punido com reclusão, e nessa interceptação telefônica você encontra provas de um crime punido com detenção, esta prova poderá ser utilizada, porque encontrada fortuitamente, porque encontrada de surpresa, quando se procurava de maneira legítima por elementos de informação de um crime punido com reclusão. Trata-se, portanto, da teoria da serendipidade, certo? E ela é admitida com tranquilidade no nosso ordenamento jurídico. A teoria da limitação da mancha purgada ou da tinta diluída, eu nunca encontrei ainda um precedente nos nossos tribunais superiores, tá certo? Alguns doutrinadores entendem que ela estaria, sim, aceita no nosso ordenamento jurídico, no parágrafo 1º, quando ela fala da ausência de nexo de causalidade. Essa teoria da limitação da mancha purgada ou da tinta diluída, ela traduz a ideia de que uma prova obtida ilicitamente, ela acabaria perdendo a sua ilicitude, ou ela acabaria inviabilizando uma contaminação de outras em virtude de algum outro fato, inclusive o próprio decurso do tempo. É dizer, se a prova obtida ilicitamente, a prova originária obtida ilicitamente, ela, né, tivesse acontecido num momento muito anterior da segunda prova, ou, né, esse nexo de causalidade fosse diluído, né, diluído no tempo, ou diluído por outras circunstâncias supervenientes da cadeia probatória, ela poderia ser admitida, né? Eu nunca vi, eu não conheço nenhum julgado tendo aplicado essa teoria no nosso ordenamento jurídico, e me parece que ela realmente não tem amparo legal, tá certo? Pelo menos não no nosso ordenamento jurídico. Era uma das tentativas, né, não sei se vocês se lembram, que eles visavam justamente tentar reduzir, minimizar as possibilidades de provas ilícitas, né, admitindo em determinados casos a utilização da prova ilícita em favor da acusação
quando o Ministério Público, por exemplo, não tivesse agido de má fé na busca daquela prova. Enfim, fato é que estas medidas, né, não foram aprovadas, nem de longe, conforme pretendiam os seus autores, notadamente no que tange a essa questão envolvendo a ilicitude de provas. Teoria do encontro fortuito de provas e busca e apreensão em escritório de advocacia. Vamos lá. Vocês devem saber que o advogado... O Ednei. Tá, tem acesso, Ednei, ao material ou não? Todo mundo com acesso ao material ou não? Tô vendo aí que alguns falaram que não. Tá, bom, beleza. Então, vamos lá, voltando aí. Encontro fortuito de provas no escritório de advocacia. Vocês devem saber, né, que o escritório de advocacia, ele é inviolável, né? O advogado, ele tem direito, como direito do advogado, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. É dizer, é possível uma busca e apreensão dentro de um escritório de advocacia? Se o escritório do advogado é inviolável? Bom, a inviolabilidade, ela existe quando relativa ao exercício da advocacia. Portanto, não se fala em inviolabilidade do escritório se o escritório estiver sendo utilizado não para o exercício da advocacia, mas para a prática de crimes. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Então, é direito do advogado que é relativo ao exercício da advocacia. Todavia, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização do advogado averiguado, mesmo como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Então, vejam só. É possível a busca e apreensão em escritório de advocacia? Sim. Quando? Quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade de que o advogado esteja praticando crime. Beleza? Ok. E quando que pode ser feito essa busca? Bom, é preciso que tenha uma decisão motivada pelo juiz, que vai expedir um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Então, o mandado de busca não pode ser genérico. O mandado de busca deve especificar o que se busca. Tá certo? Além disso, esta busca e apreensão deve ser feita na presença de um representante da OAB. E não é possível, quando da busca, procurar documentos, mídias e objetos pertencentes a clientes desse advogado, bem como outros instrumentos de trabalho que tenham informações sobre os clientes. Agora, a ressalva do parágrafo 7º, ou seja, a ressalva está em verde aqui, ó, é possível busca e apreensão e olhar documentos de clientes do advogado? Sim. Quando? Quando esses clientes estiverem sendo formalmente investigados como partícipe ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, ou seja, eu posso invadir, fazer uma busca num escritório de advocacia para buscar elementos de prova
contra o advogado? Posso, desde que haja indício suficiente de autoria e materialidade do crime, mandado específico e cumprido na presença de um representante da OAB. E eu posso também fazer busca em documentos de clientes desse advogado? Posso, desde que o advogado e o cliente estejam sendo investigados por aquele crime. Eu não posso chegar lá no escritório de advocacia, que o advogado está sendo investigado, e sair olhando cliente por cliente o que cada cliente tem. Agora, se determinado cliente estiver formalmente investigado junto com aquele advogado, naquele mesmo processo que deu causa à busca e apreensão, você pode fazer a busca tanto pelos documentos do advogado quanto desse cliente específico. E aí eis a questão. Ora, se eu tenho que fazer um mandado de busca pormenorizado, específico, para o advogado e também para o cliente investigado, e se eu chegar lá nesse escritório e fortuitamente eu encontrar provas relacionadas a outros delitos de outras pessoas, essa prova será válida ou não será válida? Eis a questão. O STJ entendeu que é sim possível, né, é admissível o encontro fortuito de provas no cumprimento de mandado de busca e apreensão dentro do escritório de advocacia. Vamos ler a ementa aí. É lícita a apreensão em escritório de advocacia de drogas e de arma de fogo, em tese pertencentes a advogado, na hipótese em que outro advogado tenha presenciado o cumprimento da diligência por solicitação dos policiais, ainda que o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apreender arma de fogo supostamente pertencente a estagiário do escritório, e não ao advogado. E mesmo que no referido mandado não haja expressa indicação de representante da OAB local para acompanhamento da diligência. Veja só, esse ponto aqui é até interessante de fazer um parêntese, que nessa impetração, os advogados alegavam o seguinte: olha, o mandado de busca e apreensão não informava quem seria o advogado representante da OAB que faria o acompanhamento da diligência. O STJ falou, peraí, não precisa de informar no mandado quem é o advogado que vai acompanhar a diligência. Até porque, pensem os senhores, se fosse exigido esse tipo de informação no mandado. Eu fui promotor de justiça lá em Monte Azul, isso em 2008. Na época devia ter, sei lá, 15, 16 advogados na cidade. Você ia fazer um mandado de busca e apreensão e indicar no mandado tinha que ter já o nome do advogado que ia acompanhar a busca. Qual que é a chance desse mandado ser frustrado? Né? Qual é a chance dos advogados serem amigos entre si e um contar para o outro a existência do mandado? Então, obviamente que não precisa de constar no mandado o nome do advogado que vai acompanhar a diligência. Pois bem, a finalidade das normas acima transcritas, qual a finalidade o quê, né? De salvaguardar a inviolabilidade do escritório. É salvaguardar o sigilo da profissão, respeitando-se as informações privilegiadas que os advogados recebem de seus clientes, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Então, na verdade, a inviolabilidade do escritório, ela é uma garantia do advogado, mas que tem por finalidade a defesa do próprio cliente, né? A defesa da ampla defesa e da garantia de não autoincriminação. No caso em análise, os policiais estavam legitimamente autorizados a ingressar no escritório de advocacia por meio de mandado regularmente expedido. E a determinação de busca e apreensão se deu para o endereço profissional do investigado, e não para uma sala ou mesa específica. Não obstante o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apuração de crime praticado pelo estagiário do escritório, sempre o estagiário, verificou-se, coincidentemente, no cumprimento da medida, a ocorrência flagrancial de 2 outros crimes que possuem natureza permanente, ou seja, sua consumação se portrai no tempo. Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ter visto os crimes para solicitar, a posteriori, um mandado específico de busca e apreensão para o escritório do advogado. Essa medida contrariaria o artigo 301 do CPP,
qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, não há excesso por parte dos policiais envolvidos na busca e apreensão, uma vez que a busca em todo o escritório era necessária, haja vista que a arma de fogo pertencente ao estagiário poderia estar escondida em qualquer lugar do escritório, o que justifica a busca em todo o ambiente, e não apenas nos locais, em princípio de exercício da função de estagiário. Ressalte-se que a localização de elementos que configuram outros crimes praticados por pessoa que não figura como objeto do mandado de busca e apreensão insere-se na hipótese nominada pela doutrina de encontro fortuito de provas. Ademais, em que pese a não indicação expressa de representante da OAB local para o acompanhamento da diligência, foi solicitado pelos policiais nela envolvidos que um advogado estivesse presente e acompanhasse o cumprimento do mandado de busca e apreensão no escritório. Sendo assim, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, a finalidade da norma foi atingida, não havendo que se falar em nulidade, mas sim, se muito, em mera irregularidade. Julgado da 5ª turma de 2015. Bom, galera, acho que já são 11 horas aí, acho que essa a primeira aula, né? E aí? Né? O que vocês acham? Guilherme, eu acho que ficou ótimo dessa forma. Você podia só mandar esse material para a gente, você vai enviar por e-mail? Vou sim, eu estou terminando de atualizá-lo, mas eu já vou mandar até onde já está pronto, assim, eu já vou mandar para vocês. Que aí a gente acompanha junto da aula, fica ótimo para a gente fazer anotações a mais. Só isso mesmo. Tá. Tranquilo. Alguém mais? Alguma dúvida? Quem quer aparecer aí, ligar a câmera, ligar os áudios, a gente pode fazer. Diga. Só. Você falou até no início da aula, mas aquele material que você mandou ontem à noite é só para a gente ler, não tem trabalho nenhum vinculado a ele. Por enquanto, é só para ler, por enquanto. Vou pensar no trabalho. Ok. E aí, vamos ligar as câmeras aí, pessoal, para a gente poder dar um oi nesse isolamento? Guilherme, eu gostaria de agradecer pela aula, pedir desculpa por ter saído em alguns instantes, mas esse plantão foi bem tumultuado, final de semana, acabou sobrando muita coisa para a gente hoje, mas foi ótimo essa dinâmica. Bom, como você disse, né, parar um pouquinho com o isolamento. Érica. Sim. Assim, você que está enfim, trabalha na linha de frente aí nos plantões judiciários, né, nos plantões policiais, conta para a gente aí da sala a respeito desse tipo de prática, né, assim, relacionada a delitos de tráfico de droga. O que você tem percebido sobre o comportamento, a forma de atuação da polícia no que tange às buscas em celulares, por ocasião dos flagrantes, por favor? É bem como você disse mesmo, assim, acaba que na prática, o que chega para a gente de flagrante envolvendo o tráfico de drogas, essas colocações de que no momento da abordagem o celular tocou e que eles presenciaram o infrator atendendo a ligação e acabaram que por conta dessa ligação chegando a um local onde a droga estaria. Aí com a questão de não poder analisar o celular, né, essas informações ficam muito que perdidas. E aí o celular, a perícia só pode analisar após a justiça autorizar, então fica muito vago. E é bem complicado essa parte de celular para a gente que está aqui, porque acaba que essa informação que chega não tem muita validade, né? Até vem a informação, fala que ele cedeu, que ele autorizou olhar, aí aqui no cartório a gente até tem o hábito de perguntar se ele autoriza que seja feita a perícia em seu aparelho celular, se no momento ele fez alguma ligação, e normalmente eles negam, né? Então é bem que muito superficial a informação que chega, né? E aqui, dando sequência aí nesse procedimento, suponhamos que o policial tenha atendido o telefone, tá certo? E aí ele tenha identificado o interlocutor que falou que era para ele buscar uma droga em tal lugar. A polícia fala que foi até o tal lugar
e lá encontrou droga e prendeu esse sujeito. Como Uhum. é que tem sido a A ligação situação dos delegados? Normalmente, quando encontram droga no local, se a pessoa onde encontrou tiver, tipo assim, comprovado algum envolvimento lá, da maneira como eles descrevem, eles acabam ratificando alguns flagrantes. O delegado com quem eu trabalho, ele normalmente, se não tiver bem especificado no boletim de ocorrência, ele libera a pessoa, ele não ratifica o flagrante. Mas muitos ratificam. Doutor Com Rodrigo? base nessas informações. Sim. Doutor Rodrigo, né? Eu trabalho com o doutor Daniel. Daniel Almontes. Isso, Daniel Almontes. Mas o doutor Rodrigo é nessa mesma linha. Bom, e assim, e a verdade é que, né, acaba que quando chega na promotoria, muitas vezes a gente acaba denunciando todo mundo também. Não é isso, Ednei? Não é isso, Luiz? É isso mesmo. O meu pai, peraí. Ednei careca. Cadê, Ednei, sua câmera? Tá ligado aí. A imagem. Eu não tô te vendo, não. Tá bem escura a imagem dele. Guilherme, você tem que clicar no dele pra você ver. Tem que clicar ou não? Aí. Agora eu tô te vendo, e aí? Estou careca. Raspou o cabelo e deixou a barba, pô. Preconceito. Deixei. Cada um com seu surto. Agora eu sou um viking. Careca, né, Ednei? Agora tem um careca no matutino e no noturno. Não é. Tá certo, galera. E aí, alguém tem mais alguma colocação e tal? O que vocês acham? Lucas, pessoal do noturno aí, como é que você quer fazer? Você quer hoje 7 horas para fazer de novo? Eu tô conversando com eles ainda, o pessoal, não sei se todo mundo acordou, se todo mundo viu. Algumas pessoas responderam, a maioria até agora tá para falar ao vivo pra gente mesmo. Só uma pessoa voltou para a aula gravada do matutino. Beleza. Você me avisa aí, só me dá um toque para eu poder me organizar aqui para começar a aula. Caso Mas eu mando... creio que hoje, como muita gente no noturno já assistiu, não seria necessário refazer a aula. Aí seria mais para as próximas mesmo, professor. Entendi. Entendi, beleza. Vocês me avisam. Se for hoje, vocês me falam, eu tô em casa à disposição de vocês. Perfeito. Tranquilo? E aí eu peço para todo mundo ler o texto do Scarance, ele já começa a falar sobre provas em espécie, beleza? Na próxima aula, eu vou mandar para vocês essa apostila dentro da atualização dela, para vocês já irem se familiarizando, né? A gente está atrasado, acabou normal esse atraso em virtude desse problema. No mais, eu peço a todos que, quando saírem de casa, usarem máscara. Me parece que essa tem sido uma orientação boa, tá certo? Mandar fazer, improvisar. A gente tem vários memes aí já mostrando as improvisações. Não é isso? Beleza? Ok. Ok? Todo mundo bebendo direitinho? Ok. Bebendo e Beleza. lágrimas. Você estou com medo. Ô Guilherme, outra coisa. Só sobre a aula gravada, aí você manda pra gente primeiro, até mesmo para WhatsApp, só pra gente saber como acessar a aula gravada, que é novidade. Tá, Emily, é o seguinte, eu vou ver como é que funciona, porque eu nem sei como é que, tipo assim, eu não tô ligado, assim, ainda como que vai fazer, como que funciona, sacou? Então eu vou gravar aqui e jogar lá no Drive e vamos ver como é que vai dar, como é que vai funcionar. Beleza. Agora, engraçado, eu queria deixar a tela, tipo assim, com várias imagens juntas, eu não tô conseguindo. Aí, embaixo tem 3 pontinhos no canto direito inferior. Alterar layout. Beleza. Coloca esse que tem, que dá pra ver o pessoal do lado. Barra lateral. Barra lateral? Isso. Aí. Só. Aí eu não me vejo, né?
Tem como você se ver também. Tá. Tô tentando entender também como funciona esse negócio. Beleza, agora eu tô vendo Bianca, tô vendo Bárbara, tô vendo Jaqueline, tô vendo Ednei, não é isso? Aí, se você quiser ver outras pessoas, acho que você tem que ir no nome delas mesmo e clicar no íconezinho. Só, agora. Isabela, beleza. Flávia, Érica. Beleza, e aí? Bom, tranquilo então, galera. Fica aí, a gente vai aprendendo aos poucos aí como é que funciona isso. Beleza. Muito bom, Guilherme. Uhum. Bom, desculpa qualquer coisa aí, a gente vai aprimorando aos poucos. Tudo bem. Deixa eu ver o material, não, que é muito bom, e eu vou mandar mais material e vou botar nas atividades, a gente vai se falando. Tá bem. Obrigada, Guilherme. Valeu, Obrigada, obrigado. professor. Próximo. Tchau, professor. Tchau, gente. Valeu, Guilherme. Tchau, tchau, colegas. Tchau, gente. Tenham um bom dia. Tchau, até mais. Bom dia.